Fala, turma. Apesar de não ter esperado um feedback, eu já vou me antecipar para que tenha conteúdo aí para a galera continuar assistindo. E eu vou já passar a segunda aula, que é sobre a leitura dos candles. É, Essa aula aqui eu estou partindo da premissa que tem muita gente que ainda não tem um entendimento avançado do mercado e da leitura do mercado. E até para quem tem uma ótima leitura, eu acho que é importante eu tá fazendo essa aula para conseguir visualizar o gráfico da mesma maneira que eu, tá? Dessa vez a gente está aqui no Black Arrow, que é uma outra plataforma da Nelogica. Eu escolhi ela para não ficar sempre no mesmo ativo, né, no dólar. Apesar de analisar um pouco o índice, eu não opero lá. Eu gosto de operar também aqui no Black Arrow ou ouro ou Nasdaq, tá? Que são as duas que eu gosto. Tem a S&P 500 também, mas eu acabei me familiarizando melhor com o Nasdaq. Então vamos lá, vamos começar. O que são candles? Candle é cada barra dessa que você vê no gráfico. Você que está começando agora, você já está começando a se familiarizar com essas barras. O que são essas barras? É o preço se mexendo, tá? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vamos deixar o gráfico bem de perto. Eu não uso o gráfico assim, para mim não faz sentido, mas para essa aula especificamente é importante a gente utilizar aqui dessa maneira, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar esse candle aqui. Deixa eu colocar o contador de candles para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Essa barra 157. Essa barra 157, ela abriu aqui. Em algum momento dela, ela avançou até aqui, voltou para o negativo e fechou na mínima dela. Ou seja, se cada candle desse tem 5 minutos, né? Você consegue ver aqui atrás na marca d'água. Em 5 minutos dessa barra que ela durou, ela trabalhou o preço um pouco acima, recuou para o negativo na abertura dela e fechou na mínima. O que essa barra quer dizer? Essa barra quer dizer que ela tentou superar a barra anterior, a 156, sem sucesso. Você percebe que ela veio aqui até o fechamento dela, né? Até a abertura dela, minto. Ela veio até a abertura, recuou e voltou a trabalhar no negativo e fechou na mínima dela. Vamos ler agora essa barra 158, o que ela quer dizer. Essa barra, para mim, 157 é uma barra de muita força sequente das anteriores. Você pode ver que a barra 149 foi de venda, tentou subir, mas foi esmagada. 150 venda, 151 tentou trabalhar acima sem sucesso, tá? 151 ela veio nas máximas aqui sem sucesso e a 152 esmagadora. Ultrapassou todas as outras barras, dando sequência no movimento de venda. Tá legal? Mas vamos continuar aqui na barra 158. O que foi a barra 158? Foi uma barra de indecisão, tá? Ela abriu aqui, trabalhou um pouco para cima, trabalhou um pouco para baixo e fechou praticamente no 0 a 0. Então, uma barra dessa, ela é boa para se pensar. Será que o movimento vai continuar? Né? A gente está numa descida forte, uma descida íngreme. Talvez acompanhada pela média de 9. Eu não utilizo a média de 9 porque para mim me deixa muito enviesado. Mas é uma média que acompanha grandes tendências. O preço vai fechando sempre abaixo dela, ou na alta, sempre acima dela. Então vamos pegar aqui. Candle de indecisão, 158. 159, um candle de exaustão. Ele veio, trabalhou aqui, deixou uma pequena sombra e não conseguiu continuar o movimento. Tá? O candle 160, se a gente for analisar no micro, tá? Se a gente mudar isso aqui para 1 minuto, a gente vai ver que teve um gap aqui, de onde o candle 159 fechou e onde o 160 abriu. O 160 abriu um pouco para cima e deixou uma sombra na mesma região, superando o candle 159. Então ele fechou acima do candle anterior, mostrando uma tendência, uma interrupção na tendência de queda. Porque se a queda fosse continuar abruptamente, esse candle não seria tão forte para compra.
Será que foram compradores que entraram aqui? Ou será que foram todos esses vendedores que realizaram seus lucros aqui? Não dá para saber, até porque aqui fora a gente não tem fluxo, tá? Operando fora do Brasil não se utiliza fluxo, não tem essa ferramenta de fluxo e é por isso que eu não utilizo ela. Para mim não faz muito sentido, não é uma coisa que eu me apego ou que eu acho que seja necessário para você conseguir tradar. Tem gente que usa, utiliza bem, sabe usar a ferramenta, mas eu não faço questão. Tá? Então, candle 160, ele abriu acima do fechamento do 159, fechou acima da abertura do 159 e continuou o movimento de alta. Foram três candles subsequentes. Vamos pegar agora esse candle 165. Ele tocou na média móvel, fechou abaixo do 164, 163 e 162. Um único candle de 5 minutos superou os três últimos candles. Ou seja, é um candle de muita força, tá? É um candle de sinal, ele ganhou de 3 atrás. É como se fosse um zap no truco. Veio de uma alta, um, 2, 3. Esse aqui ganhou de 3 anteriores. No candle 166, ele tenta uma alta, recua e é esmagado. Então perceba como a leitura de candle a candle faz a diferença na sua entrada, ou até talvez na continuação da sua operação. Pô, eu fiz uma venda aqui porque para mim fazia sentido, ou porque se tinha, ou se não porque tinha algum Fibo aqui. Vamos ver se existia algum Fibonacci aqui, tá? A gente está falando de Nasdaq. Isso aqui não tem nada a ver com o Brasil. Isso aqui é fora daquela primeira aula que eu mostrei para vocês. Primeira aula, se eu não me engano, eu usei bastante o dólar. E aqui eu estou usando o Nasdaq, que é o índice das bolsas techs dos Estados Unidos, tá? Apple, Amazon, Tesla, enfim. Se vocês perceberem, se vocês perceberem, está na região de 50%. Olha que engraçado. Opa, o topo majoritário com a mínima majoritária, último topo com o último fundo, ele vem até a região de 50%, existe uma confluência, sobe até o 61 e depois desce abruptamente, sem conversa. É rejeitado e desce de uma vez. Então, aqui você pode perceber que o 50% é muito forte, tá? E se a gente puxar ele aqui, ó, se a gente desenhar isso aqui atrás, opa, se a gente desenhar isso aqui atrás, a gente vai ver o quanto isso é forte também, tá? Topo, fundo, região de 50%, rejeitado, vem buscar. Vamos de novo. Topo com fundo, região de 50%, veio buscar. Então, aqui você consegue perceber que isso não é uma coisa do dólar ou se não é uma coisa do Brasil. Isso aqui é uma coisa do trade, é uma matemática, é Fibonacci, proporção áurea, tá? Eu não vejo motivo para mudar meu operacional, sendo que ele funciona em qualquer ativo do mundo, tá bom? Então vamos continuar aqui. A gente sabe que aqui teve uma rejeição. O preço aqui, novamente, nessa barra 171, ele tenta rejeitar, tá? Ele tenta rejeitar essa mesma região do preço, volta a tocar na média móvel e não consegue ganhar da média móvel. Isso é um sinal de que, pô, os vendedores estão muito fortes, tá? Perceba que em nenhum momento o gráfico começou a ficar verde, sempre trabalhando abaixo da média de 20. E ele vem com uma paulada só, desce e deixa uma sombra enorme. O que essa sombra quer dizer? Preço rejeitado. Preço rejeitado. Abre e dá outra porrada para cima. Aqui, perceba como aparece um único candle verde, de acordo com a coloração Tabajara. Se você viu o primeiro vídeo, você já configurou seu gráfico assim, tá? Um candle verde você já fala, pô, tá mudando, pode estar mudando a tendência, pode estar mudando o lado vencedor, o lado predominante. Olha aqui, o candle 186. Ele vem de 1, 2, 3, 4 seguidos de queda. Vamos colocar que esse aqui foi um empate, o 181.
tá? O candle 186 mostra uma perca das mínimas. Se a gente puxar aqui, ó, quando ele abriu, ele perdeu as mínimas, foi rejeitado, apareceu compradores e ele fechou praticamente na máxima. O 187 tenta superar a média de 20 e em seguida o 188 supera a média de 20, fazendo o preço voltar a trabalhar acima da média, mudando a força de vendedor para comprador. E aí você vê uma barra dessa, 189, forte, superação. Pô, eu vou começar a comprar porque os vendedores não estão mais com a bola toda. Os vendedores vêm, retomam, mas não ganham a média de 20. E aí o preço vai e dá uma porrada, tá? Então é muito importante você ter uma leitura afiada, barra a barra, para você conseguir compreender o que o preço está te dizendo, o que o preço está fazendo, aonde que ele está indo buscar, tá? Então, vamos partir da premissa que sem uma boa leitura de barra, você não consegue se localizar no gráfico. Sem uma boa leitura de candle, você não consegue entender o preço. É basicamente isso. Não adianta você entrar na operação sem o candle fechar, sem ele te dar um sinal. Você pega, você entra aqui na venda, você fala, meu, essa venda aqui do 184 ele vai continuar e vai buscar lá. Só que a 186 ela rejeita essa região e fecha na máxima. Pô, como que eu vou continuar vendendo se o preço não está caindo? Vou esperar mais um pouco. Vem, supera a média de 20, você fala, pô, não vou vender agora. Não vou vender porque os vendedores já executaram o movimento deles. Eu vou esperar. E aí abre com um gap desse. Esse espaço em vazio aqui chama-se gap. A gente costuma ver bastante disso daqui na abertura do nosso mercado interno, lá do índice do dólar. Por quê? Especialmente em ativos correlacionados com o mercado exterior. Você pega a Vale, a Petro, por exemplo, abre com muito gap de um dia para o outro. Por quê? Porque o ferro subiu na madrugada, ou porque o ferro caiu na madrugada, porque o barril de petróleo subiu ou caiu. Então o mercado ele se ajusta na nossa abertura. O nosso mercado não é 24 horas, tampouco 2 horas de fechamento. O nosso mercado ele passa das 6 às 9, dão 12, que são 15 horas fechado, tá? Então, nessas 15 horas ocorrem movimentos que fazem a gente se descolar do dia anterior. Então, esse gap aqui ele mostra uma força que ocorreu entre o fechamento dessa barra e a abertura dessa, tá? Não é pouco. Se você vê esse espaço de gap, é praticamente uma barra. Faltou uma barra aqui em questão de milésimos de um candle para o outro. O preço abre na mínima e fecha na máxima, sequente de outro candle que fecha na máxima. Se a gente vê o candle 95, 195, ele tenta voltar a trabalhar para baixo, mas é completamente esmagado pelos compradores. Mas aqui você já vê que tem ou realização dos compradores querendo vender e encerrar as posições, ou vendedores querendo entrar. E o que acontece em seguida? Isso aqui, tá? Então, é muito importante você ler isso aqui não como uma barra de compra, uma barra de indecisão, uma barra de, opa, peraí, parece que os compradores não estão tão forte. Ela foi esmagada, mas tinha vendedor aqui. Ela pode ser uma barra que teve muita força de compra? Sim, mas nem um pouco perto da 194 e 193. Então, é muito importante você ter o price action afiado para você saber onde entrar e onde sair da operação. Pô, vendi aqui na média móvel que teve rejeição com sombra. Vou carregar o trade. Veio uma barra dessa aqui a 186. Pô, será que eu vou continuar nessa venda? Ou eu vou encerrar a minha operação com o ganho que tiver? Eu vou encerrar minha operação. E eu vou esperar o gráfico me dar uma noção de para onde ele vai agora. Superou, recuou na média. Agora eu vou trabalhar na compra, tá? Vamos pegar aqui desse fundo para esse topo. Esse topo superou os topos anteriores, como esse, e esse fundo superou a mínima anterior. Então, isso aqui é um novo fundo majoritário e um novo topo majoritário. A gente está falando aqui de 5 minutos, tá? Pega o fundo, pega o topo. Olha que engraçado. Novamente na retração de 50%.
Só que parece bruxaria, parece maluquice, meu, parece, pô, coisa de outro mundo. Não é, tá? Não é. E se eu falar para vocês que se puxar dessa mínima para esse topo, isso aqui foi exatamente no 50%, tá? Exatamente. Vamos tentar. Tá na máxima, tá na mínima. Vamos apagar aqui essas resistências. Olha isso. Por que que eu sabia que isso aqui estava no 50%? Porque, cara, ele não passou nem um pouco disso. As barras de compra estavam muito fortes, tá? Ele vem, toca no 50% e sobe uma barra dessa. É região de interesse de muita gente. Vocês conseguem entender o quanto de gente que utiliza os 50% como parâmetro para saber quem que está ganhando? Eu vou explicar para vocês. Tem gente que está analisando isso aqui que faz uma operação por dia, tá? O cara fica sentado na frente do computador esperando para dar o bot certo. Ele fala: pô, o preço foi rejeitado aqui. Apareceu comprador muito forte nessa região. Uma hora o preço vai ter que recuar. Não tenha dúvida que o preço vai recuar uma hora. É sempre assim, o gráfico não anda para um lado só. A única coisa que anda para um lado só é uma galinha quando você faz um risco na frente dela. Tá? Faz uma galinha, faz um risco, pega uma galinha, coloca ela no chão, com o bico apontado para o chão, faz um risco na frente dela. Ela fica só olhando para frente, ela vai para um lado só. Se você soltar ela dali, ela vai seguindo. O gráfico não. O gráfico tem comprador e tem vendedor. Então o cara que está analisando aqui, ele está esperando, está esperando. Chegou no 50%, ele vai botar a ordem dele, cara. Não tenha dúvida. É um dos melhores risco-retorno que tem, né? Eu tenho poucos anos de mercado, eu tenho 4 anos de mercado, mas até hoje eu não vi um risco-retorno melhor do que isso. Se você fizer um para um, se o seu stop ficar aqui atrás, isso é um tema que eu ainda vou abordar, talvez nessa aula, o seu risco-retorno é um para um, mas a sua assertividade é praticamente 5 para um, entende? É inacreditável, é inacreditável. Então o cara entra aqui, meia hora que vê uma barra dessa, ele já coloca o stop dele no 0 a 0, ou se não, aqui atrás do 220, ele fala, meu, o stop está muito barato, eu não vou nem colocar o stop aqui atrás, porque uma barra dessa, 220, foi muito forte. E o preço continua seguindo. E o preço vai embora. Isso aqui provavelmente no gráfico de um minuto foi uma super tendência. Tá? Vamos colocar aqui num minuto. Praticamente não tem barra vermelha aqui, tá? Se você estiver usando essa coloração, essa regra de coloração. Olha essa barra. Exatamente no 50%, tá? Então, eu vou estar explicando para vocês aqui agora que não existe tempo gráfico perfeito, não existe fórmula mágica. Se você puxar aqui, ó, dessa mínima para essa máxima, 50%, tá? É isso que vocês têm que aprender, cara. Vocês têm que usar o gráfico ao seu favor. Vocês têm que usar a matemática ao seu favor. Olha aqui novamente, ó. Fundo, topo, 50%. Tá? Foi um pouquinho abaixo, mas você vê que tem sombra aqui, que tem rejeição. Isso aqui é candle de um minuto, cara. Isso aqui é para quem opera muito rápido, para quem quer entrar na operação e encerrar depois de 10 minutos. Não quer ficar uma hora, 2 horas no trade, não. Isso aqui é operação muito rápida. Vamos pegar aqui, ó. Foram 20 minutos só de candle positivo. Rejeitou, entrou na compra, stop abaixo. Né? Você é uma pessoa mais segura, mais pé no chão. Você não quer deixar o stop aqui, você quer deixar o stop aqui. Beleza, faz sentido? Faz. Só que muitas vezes o preço pode vir te estopar e pode voltar lá para cima. Principalmente se tiver em uma lateralidade, tá? Vamos supor que o preço não veio até aqui em cima, ele veio até aqui. Voltou aqui embaixo, teria te estopado, não teria estopado o fundo anterior, né? Você consegue perceber por aqui, ó. Vamos considerar que o preço não veio até essa região. Vamos considerar que o preço veio somente até aqui. Você teria sido estopado, o preço não teria chego no fundo anterior, que foi onde a gente desenhou o Fibo, e em seguida ele foi e buscou a máxima, tá? Então, por isso que eu uso meu stop um para um. Se eu entrei aqui, meu stop está aqui.
Posso usar o stop aqui? Pode. Lógico que pode. Você pode usar o stop onde você quiser. Vai ser estopado com mais frequência? Sim. Seu stop vai ser mais curto, mas você vai ser estopado com mais frequência. Eu, que há 2 anos e meio, 3 anos utilizo esse operacional, vim arredondando ele, vim personalizando e profissionalizando ele, e para mim faz sentido usar o stop aqui. Você quer fazer diferente? Cada um, cada um. Estou falando que para mim faz sentido, tá? Vamos dar uma analisada aqui no ouro agora. Olha o ouro, como a leitura de barra é importante, cara. Você pega uma barra dessa daqui, a 175. Isso aqui é price action puro, tá? É como o preço se move. Price action, movimento do preço, ação do preço. Você pega aqui, por exemplo, a barra 175. Ela rompe todas essas mínimas anteriores, tá? Rompeu, rompeu e rompeu. Ela dá uma paulada aqui embaixo, deixa a sombra. O ouro é um ativo muito rápido. Os caras que operam ouro são profissional demais. Eu, inclusive, tenho que reconhecer que eu acho difícil operar ouro, tá? Você tem que ser muito rápido no gatilho. É outra pegada de dólar, é outra pegada de Nasdaq ou de índice, Bovespa que seja. Ele deixa uma sombra, você fala, pô, aqui tem rejeição, aqui tem rejeição. Outro candle 176 seguido de rejeição. Ele fecha positivo e já entra comprador. Entrou comprador, deixou rejeição, ele vira de novo. Tudo bem que estava trabalhando abaixo da média de 20 e que fazia mais sentido a venda? Sim, mas teve muito comprador que ganhou grana aqui, ó. Não só nesse candle, mas nesse aqui. O cara entrou na compra aqui, fechou o candle e ele encerrou a operação dele. Rejeição novamente aqui no 177, tá? Rejeição no 178. Entrou o vendedor, superou a mínima do 178. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó. O candle 178 deixou sombra para os dois lados, mas o 179 fechou na mínima do 178. Ele ganhou. Ele fechou abaixo. Aí os vendedores retomam o movimento. Candle de força, fechando praticamente na máxima, aqui na mínima. Candle de força, candle de indecisão, mas que foi superado por outro de força, de força, de força. Entra mais um candle comprador aqui e ele fecha praticamente na máxima. Então retomam alguns movimentos de compra. Mas depois de uma queda dessa, olha o candle 200 aqui. O candle 199, ele chegou a trabalhar na venda, mas fechou como indecisão, fechou como um doji. Ou estrela cadente, ou o que você quiser chamar. Eu não gosto de dar nome para candle, eu gosto só de ler ele. Então você pega aqui o candle 200, ele fechou abaixo do 199 e com força. Já retomou o movimento de baixa, tá? Então vamos lá, vamos para mais uma mágica dos 50%, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Esse é o último topo que eu vejo como majoritário e esse é o último fundo que eu vejo como majoritário. Deixa eu apagar essas resistências. Vamos esticar um fibo aqui, ó. O último topo com o último fundo. Olha que engraçado a região que ele segurou, né? Isso aqui é simplesmente bizarro. Eu opero isso aqui faz 2 anos e toda vez que eu vejo eu falo, bateu, 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 deu certo. É sempre assim. É sempre assim. 80% das vezes você olha para o gráfico, depois que você já começa a trabalhar dessa forma, você olha para o gráfico, você já sabe, né? Se eu pegar desse fundo para esse topo, aqui é 50%. Você já pega isso no olho. Se eu pegar desse fundo para esse topo, aqui está um pouco para cima dos 50%. Quer ver? Vamos lá. Ó. Fundo, topo. Olha lá. Um pouco para cima dos 50%. Comprador acelerou, bateu. Vamos fazer aqui, ó, desse fundo para esse topo. Olha lá, 50%. Vamos ampliar, entende? E como que você melhora isso? Sabendo ler as barras, sabendo ler onde está o último fundo, onde está o último topo,
como que estão se formando as barras na região de 50%. Por isso que é importante o price action, tá? Aqui, ó, esse fundo superou os outros fundos, ó. Aqui tinha um fundo, tá? Cadê um círculo aqui, ó? Isso aqui é um fundo. Ficou ruim aqui, eu não sei mexer direito. Isso aqui é um fundo, tá? Esse fundo aqui é mais baixo do que esse. Então, se você traçar um fibo desse topo para esse novo fundo, espera aí, olha aqui os 50%. Olha aqui os 50%. E aqui tem outro topo. Se você puxar isso daqui, desse novo topo, que foi abaixo desse, então continua o movimento, para esse fundo, novamente respeitou 50%. Cara, se você quiser abrir o gráfico aí e ficar o dia inteiro fazendo isso, é o dia inteiro funcionando, é o dia inteiro acontecendo isso, tá? E aí o preço veio aqui e deixou um novo topo e deixou um novo fundo. Vamos esticar isso aqui então. Olha que engraçado. Olha que engraçado. Ele toca exatamente no 50%, é rejeitado e vem aqui cumprir o lugar dele, tá? Então, cara, isso aqui eu estou falando de 5 minutos. Olha quantas operações deram nos 5 minutos vencedoras. Uma operação vencedora, duas teria sido stop, uma vencedora, então dois para um já. Se você puxar daqui para cá, aqui seria mais uma vencedora, 3 para um. Se você puxasse daqui para cá, mais uma vencedora, 4 para um. Se você puxasse daqui para cá, que é esse que está agora, 5 para um. E se você puxar aqui e abrir essa operação na segunda-feira, você me conta aí nos comentários se foi 6 para um, tá? Porque você já percebe que teve uma rejeição aqui, tá? Topo com fundo, 50% e rejeitou. Isso eu estou falando de um ativo, tá? Ouro. Agora imagina você fazendo isso aqui: ouro, Nasdaq, dólar. É inacreditável o quanto de vezes que isso aqui acerta, tá? A gente está aqui no 15 minutos. Vamos pegar então aqui desse último fundo para esse último topo. Olha que legal, hein? Funciona em qualquer tempo gráfico, cara. Funciona em qualquer tempo gráfico. Na próxima aula eu vou estar abordando melhor. É uma aula um pouquinho mais fora dos gráficos, mais de conversa, para você entender qual é o melhor tempo gráfico para você. Para você entender, de acordo com as suas emoções, a sua necessidade, o seu financeiro, o seu capital, qual que é o melhor tempo gráfico para você, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês estudem a leitura do preço, como que o preço se move, como que o preço funciona. Se você for um iniciante, meu, pô, tô perdido, não tô entendendo muito ainda, preciso entender mais, você comenta aí que eu vou fazer uma aula mais detalhada, uma aula explicando para quem está começando como que são os candles, como que são o nome de cada candle, até uma coisa que eu não utilizo, mas eu posso postar aqui porque conhecimento nunca é demais, tá? E só assim, só operando bem, só lendo bem que você vai conseguir ganhar grana e ter consistência. Não adianta você ganhar 2 dias, no terceiro você entregar tudo porque você não sabe ler um candle, ou porque você está operando muito pesado, ou sei lá, né? Cada um tem seu motivo e é importante entender para se ajustar e começar a ser um trader lucrativo. Beleza? Forte abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo.